Ô, rapaz, rapaga, nós tropica e agora nós cai. E cai muito, né? Desaba, praticamente. Mas desabou para uma correção normal ou desabou para acabar a tendência de alta? A questão que fica é essa aí. E tem muita gente falando e não tá dizendo nada. Não tá dizendo, enfim, se é hora de compra ou se não é hora de compra. E eu vou tirar essa dúvida suas nesse vídeo. Vou inclusive passar pontos que podem indicar compra, se é que é realmente hora de compra. A gente vai ver tudo isso muito mais claro depois da vinheta, então vai. Mas de qualquer coisa, pedindo para você dar o like nesse vídeo. Se não deu like, se inscreve no canal se não é inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Cogite fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição, /legenda do vídeo. Depende a rede social na qual você assiste esse vídeo. E caso você faça parte do grupo free, cogite também chamar a gente no particular para fazer parte do grupo VIP. Lembrando, o VIP ele não é gratuito. O grupo free é gratuito, você não paga nada. E o VIP não é gratuito. Você paga uma taxa de R$30 por mês e tem acesso a um grupo de sinais no qual a gente passa sinais com entradas, alvos e stop. Assertividade muito, muito boa. Por apenas R$30 por mês, R$1 por dia, tá praticamente de graça para você. Talvez, cara, o melhor custo-benefício do mercado nesse sentido aí, tá? Inclusive, com esse chacoalhão do mercado, grande chance da gente voltar a passar sinais ali interessantes, tá? Porque o mercado já estava esticado de uma forma que não estava dando grandes oportunidades, né? De compra, por assim dizer. E aí, com essa correção que nós tivemos, de repente ele dê algumas oportunidades de compra, né? E até de alvos e tudo mais. E a gente vai ver agora, cara. Vai ver agora, pô. Então, sem delongas, né? Onde será que pode comprar? Onde será que pode vender? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Vamos ver, meu gafanhoto. Então, ó, primeiramente, Bitcoin balança com geopolítica e volatilidade cresce após fala de Trump. Na verdade, basicamente, né? Volta a questão, né? De o Trump ameaçar a situação com novas tarifas sobre alguns países e tudo mais. Isso deu uma chacoalhada no mercado como um todo. Porém, né? Isso foi a notícia que saiu aqui, né? Falando nessa questão das tarifas do Trump. Porém, também durante o dia, isso daqui eu compartilhei tudo no grupo free, tá? Então, se você tá no grupo free, você ficou sabendo disso daqui de antemão. Porém, também coloquei no grupo free. Isso aqui saiu só para título de curiosidade às 15h34 do dia de hoje. E um pouco antes disso também saiu, e eu compartilhei no free também, que os Estados Unidos possivelmente está para fechar um acordo tarifário com a União Europeia, que é possivelmente a maior parceira comercial deles, né? De 15% a tarifa, que é uma tarifa baixa, né? E isso o mercado encarou com bastante otimismo e a gente vai ver como a bolsa, como o S&P, que é o principal índice da economia global, encarou isso daí de uma forma extremamente positiva, de uma forma extremamente bullish, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Não mais, a gente vai ver macroeconomia, que hoje não teve lá grandes índices, vendas de casas usadas, mercado imobiliário frio, né? Realmente esfriado, queda então. Estoque de petróleo bruto veio acima do esperado, né? O que indica que os estoques de petróleo estão bons, né? Em tese a economia funciona melhor dessa forma. Tivemos alguns balanços divulgados hoje, o balanço da Google consideravelmente acima do esperado,
Balanço da Tesla também um pouquinho acima do esperado. Mas beleza, não vale a pena a gente ficar trazendo esses dados por aqui, tá? Teremos amanhã PMI, que deve ter lá sua influência, porém não muito, beleza? Acho que semana que vem realmente vai ser uma semana muito mais importante. E se for para perder tempo discutindo os dados macroeconômicos ou coisa do tipo, a gente vai perder esse tempo, na verdade, discutindo esses dados amanhã, tá? Hoje acho que a pegada é outra. A pegada é muito mais gráfica e sentimento, tá? De mercado. Então vamos lá. Gráfico. Cara, S&P ele agulhou perfeitamente no alvo que a gente vinha trabalhando até então, que estava em 1.6, 6.405 pontos. Eu falei também sobre 6.405 pontos no vídeo de ontem. Falei no de ontem e ontem também, tá? Bateu perfeitamente aqui, 6.405 pontos. Ele agulhou perfeitamente aqui. Bateu e agora a tendência é que corrija. Corrija para onde? Geralmente, quando ele bate, a tendência é que você puxa para cá. Opa. Calma que o mouse estava bom. Voltou a dar problema. Então assim, tendência é que ele bata e corrija para o 0.6, 0.5, tá? Mas como as médias estão alinhadas aqui, todas bonitinhas, eu acho que vai corrigir entre 0.382, 0.5. Então a gente deve ter uma correção entre 6.372, 6.362 pontos aí, tá? Uma pequena correção até para vir um pouquinho abaixo aí da Triple 610 períodos, né? Que é a tendência o mercado não ficar muito acima disso e depois, quem sabe, voltar a subir. É isso que eu imagino que o mercado venha fazer a partir de então. Beleza? Um novo ciclo de alta a gente puxaria para cá. E na verdade vê que ele já até pegou, né? Então assim, um novo ciclo de alta que a gente teria que esperar e fazer uma correção para traçar. Então no momento o S&P não tem muito como a gente prever para onde queria uma nova alta no mercado. Teria que esperar uma correção mesmo até para balancear um pouco as coisas, tá? Você realmente querer deduzir para onde iria uma nova alta é complicado, tá? É complicado. Teria que esperar uma correção realmente para ter uma ideia de onde as coisas poderiam, para onde as coisas poderiam ir, tá bom? Então é realmente só observar, não tem muito mais o que fazer. O Bitcoin no gráfico de 15 minutos, a gente vê que deu aquela leve tropicada, mas também não foi uma queda muito grave que ele teve hoje não. A queda foi mais pelas altcoins. Eu havia mencionado, né, que a gente teria essa order block, né, que ele deixou exatamente às 11 horas do dia 22 de julho de 2025, né? Exatamente aqui. Essa order block deveria segurar o mercado para cima. E de certa forma, sempre que ele rompe lá para baixo, ele logo volta a subir. Então ele faz vários falsos rompimentos, tá? Tá com dificuldade de romper lá para baixo, que é essa faixa de 117.571 dólares. Quando rompe, ele vem pouquinha coisa para baixo, vem coisa de 117.300. Então, assim, não é lá não é um grande rompimento, tá? Pouquíssima coisa de 200 dólares para baixo volta a subir, tá? No momento, Bitcoin com dificuldade de romper, justamente, se pegar toda essa pequena baixa que ele fez aqui, tá com dificuldade justamente de romper entre 0.5 e 0.618 de Fibo, tá? Onde ele está travando e corrigindo. Vamos ver se ele aguenta a força aqui para ver romper 119.131 e 119.648.
eu espero sinceramente que ele consiga romper essa faixa 119.700 aqui, tá? Se ele conseguir romper 119.700, a gente imagina que ele tem força aí para buscar 120.300 e aí, superando 120.300, pode vir, quem sabe, pegar 122.200, tá? Isso no curto prazo. Claro que para longo prazo a gente tem outras projeções aí para serem feitas. Beleza? Já num caso ele rompa aqui para baixo, a gente teria outras projeções também, tá? Caso ele perca 117.342, a gente teria fundo aqui em 116.550. E se perder 116.550, aí a gente poderia ter alvo para 114.465, mas aí já volta aqueles patamares que eu vinha falando em vídeos anteriores, uma correção um pouco maior para o Bitcoin, tá bom? Gráfico diário, order block entre 123.163 e 118.286. Seria de bom tom uma correção até a Triple EMA de 610 períodos, que nesse momento está em 111.318 dólares, tá? Ou seja, uma correção até mais ou menos a faixa de 112 mil seria algo de bom tom, de boníssimo tom para o Bitcoin. Não estou dizendo que vá até lá, mas seria muito bom se fosse, até para dar uma balanceada, né? Se fosse corrigir toda essa alta que ele fez, né? Toda essa pancada aí que ele deu de abril de 2025 para cá, ele teria que parar numa golden ratio entre 0.5 e 0.6, que daria em 98.795 até 93.100. Mas é uma correção muito pesada, né? Eu acho muito pesada, muito difícil dele vir fazer. Eu não vou descartar, obviamente, porque nesse mercado a gente não pode descartar nada. Mas seria algo muito apocalíptico, né? Teria que realmente estourar uma guerra, e é uma guerra pesada mesmo, tipo uma ameaça de guerra nuclear, sabe? Para acontecer alguma coisa desse tipo. Que eu acho muito difícil. Então, por hora eu descarto essa possibilidade do Bitcoin perder 112 mil dólares, tá? Eu trabalharia com essa hipótese do Bitcoin trabalhar na faixa acima de 112 mil num longo prazo, tá? Num longo prazo mesmo, tá? Abaixo disso, acho muito difícil, beleza? E rompendo 123 mil, tem grande chance. Na verdade, eu entraria até se ele rompesse 122, a gente já vai ver. Tem um ponto específico que eu entraria caso ele rompesse, tá? A gente já chega lá. Ó, sentimento mega importante, tá? Mega importante mesmo, tá? Pra gente avaliar a situação. O Bitcoin lateral nos últimos dias, tá? Nos últimos momentos, bem lateral. Funding rate tá consideravelmente alto, mas tem a ver com o fato do Bitcoin ter dado pumps atrás de pumps, renovado máximas históricas, então aumenta a procura, também diminui a oferta, isso é fato, uma lei básica do mercado, então a tendência é que subam as taxas, né, de financiamento do Bitcoin, isso é fato, sempre acontece. Liquidação, a gente não tem liquidação no mercado, o que acaba deixando o mercado parado mesmo, não tem nem o que fazer, tá? Só que veja, o mercado lateral do jeito que está, e nós vemos o Open Interest simplesmente corrigindo, ou seja, não tem instituição interessada em ver o mercado parado também, tá? Então, assim, quando o mercado corrige, a gente vê o Open Interest corrigindo. Quando o mercado lateraliza, a gente vê o Open Interest corrigindo. Quando a gente vê o Open Interest subir, quando o mercado sobe também. Então, assim, para que eu vou acreditar que o mercado ele vai cair mais se as instituições, através desse indicador Open Interest, não têm interesse em ver o mercado lateral, não têm interesse em ver o mercado caindo, corrigindo. Então, para mim, a tendência é sim que o mercado continue subindo, pelo menos por enquanto é o que o sentimento me mostra, tá? Então é isso, cara. Então é isso. Beleza? Caso o Bitcoin caia para 115 mil, eu vou fazer mais aporte em Bitcoin. Se o Bitcoin romper, eu vou ver o ponto específico mais exatamente na próxima aba do navegador. Mas basicamente, caso ele rompa
122 mil aí, muito provavelmente eu vou entrar comprado em Bitcoin. E é isso, cara, é isso. Shortar Bitcoin para mim não faria sentido nenhum agora, tá? É isso, basicamente isso. Mas Daniel, você vendeu parte dos seus Bitcoins em 120 mil. Sim, porque fazia sentido naquele momento liquidar uma parte das minhas posições e dava a entender que realmente ele ia corrigir para 115, 117 já corrigiu, mas para 115, tá? Eu arrisquei vender uma parte em 120 para comprar alguma outra parte em 115. Corrigiu para 115? Não. E se romper 123? Poxa, você concorda que é uma diferença não tão alta assim? Então, para mim, valeu um pouco o risco aí. Tá tudo certo, sem grandes problemas. Isso se eu voltar a entrar em Bitcoin também, né? Pesado, pelo menos. Muito provavelmente eu vou fazer aporte em outras cripto, que eu acho que pode até performar melhor a partir de agora que o próprio Bitcoin, né? Ethereum, para mim, pode performar melhor que o próprio Bitcoin a partir de agora. Então é provável que eu aporte mais em Ethereum do que em Bitcoin. Dando exemplo aqui, XRP, SUI, enfim, a gente já vai falar de algumas outras. Open Interest já passei. Long Short Ratio, proporção de longs para short. A proporção de short continua maior do que a de long, ou seja, tem mais sardinha acreditando que o mercado vai cair do que o mercado vai subir. Se os pequenos investidores estão em massa apostando contra a alta do Bitcoin, você quer ir com eles ou contra eles? Veja, a gente está aqui para apostar a favor do que os grandes investidores fazem. A gente quer seguir o que os grandes investidores fazem e totalmente na contramão do que os pequenos investidores fazem. Por quê? Porque são eles que perdem dinheiro no mercado. E a menos que você também queira perder dinheiro no mercado, você não vai fazer o que os pequenos investidores fazem. Você vai fazer o quê? O que os grandes investidores fazem. E o que eles fazem? O extremo oposto do que os pequenos fazem. E o que os pequenos estão fazendo? Apostando contra o Bitcoin. Tá aqui, ó. Será que chega lá? Não chega. Meu dedinho não vai chegar. Mas, ó, na grande maioria eles estão apostando contra o Bitcoin. Estão apostando que o Bitcoin vai cair. Se estão apostando que o Bitcoin vai cair, você vai apostar que o Bitcoin vai cair também? Complicado, né? Então a gente vai apostar que o Bitcoin vai subir. Horas. É muito mais lógico, na minha opinião. Mesma coisa o CVD, tá vendo? Se o CVD tá corrigindo, é porque o quê? Porque tem um monte de sardinha que tá sendo liquidada e tá vendendo a mercado para pagar as suas posições. CVD corrigindo, é isso que significa. É sardinha vendendo desesperada a mercado, é o que está acontecendo. Então a tendência é que o mercado continue subindo mesmo. O que me leva a crer que essa correção é apenas para liquidar sardinhas que estão vendidas para que o mercado gere liquidez para continuar subindo, já que a liquidez, depois de tanto subir, acabou a liquidez, então é por isso que o mercado trupicou e caiu e não deu outra, tá bom? Basicamente isso. Aqui é que nós vamos ver onde a gente entra em Bitcoin, tá? Então veja, por enquanto nós temos muita ordem de venda em Bitcoin até essa faixa aqui, ó, até 121 mil dólares, tá? Acima disso, a gente tem poucas ordens de venda. Então faz todo sentido do mundo, na minha opinião, entrar comprado a partir da onde? A partir de 122 mil dólares, tá? Então se o Bitcoin conseguir romper essa faixa de 121 mil aqui, vale a pena a gente comprar o quê? A partir de 122 mil. Por quê? Porque tem poucas ordens de venda a partir de 122 mil. A chance de a gente encontrar uma barreira de urso de 122 mil para cima é bem menor do que a gente encontrar uma barreira de urso agora. Que foi o que aconteceu aqui. Quando o Bitcoin tentou romper e tinha simplesmente 900 mil Bitcoins para venda em 119 mil. O que isso aconteceu? Jogou o mercado para baixo, que agora está indo buscar muito provavelmente liquidez em 117 mil a 331 mil Bitcoins para compra aqui.
e também tem 259 mil logo abaixo, tá bom? Da mesma forma que eu não vejo sentido você alongar Bitcoin antes dele romper 122 mil, também não vejo menos sentido ainda você querer shortar Bitcoin antes dele perder, por exemplo, 117 mil. Então, se o Bitcoin perder, por exemplo, bater 116 mil, tá, pode fazer sentido você querer vender um pouco de Bitcoin, tá? Vender no sentido de shortar, apostar contra a tendência de alta, tá? Faria sentido. Você vai, por exemplo, de 116 para 113, né? Querendo ou não, já é uma desvalorização de seus 2%. Já é um lucrozinho aí que você vai ter, sem nem precisar alavancar. Já é um certo lucrinho, dá para brincar um pouco, tá? Então, é isso que eu vejo nestes gráficos aqui. Crypto Fear and Greed Index. O mercado está com uma leve ganância depois desta queda. Eu confesso que eu esperava uma ganância bem menor aqui, pelo menos uns 60 pontos, tá? Sinal que o mercado talvez precise de um chacoalhão um pouco maior aí, quem sabe, tá? Ethereum veio fazer bem próximo que eu esperava, hein? Não chegou a fazer, mas veio fazer próximo. Em todo caso, deu entrada, ó. Eu falei, cara, Ethereum esticou pra caramba. De repente, é interessante entrar em Ethereum caso ele volte para testar essa faixa aqui de 3.526. Ele veio testar perfeitamente, ó, bateu exatamente 3.526, tá? A Ethereum é o seguinte, essa região que outrora foi uma resistência, automaticamente quando é rompida se torna o quê? Suporte. Tá? Então, resistência quando é rompida se torna o quê? Suporte. Ó. Suporte. Ou seja, caso o preço venha bater aqui, o preço da Ethereum veio bater, por exemplo, $3.500 ou aproximadamente, bem próximo disso, pode ser bem interessante a gente comprar Ethereum em $3.500. Ou seja, você que estava desesperado para comprar Ethereum para surfar essa alta que ela estava fazendo e não conseguiu, talvez a hora de comprar seja nos $3.500, né? Para quê? Para de repente aproveitar aí o surf até seus 3.990, 3.980, né? Querendo ou não, seria uma valorização aí de seus 13%, 12% aí, tá? Muito bom. Seria um trade excelente, um trade muito bom, sem dúvida alguma, tá? Pode ser uma boa. Isso usando um prazo um pouco menor, né? Quiser carregar por muito tempo, sobe até topo histórico com 62% aí de gain, possivelmente. Pode dar uma boa, pode ser um belo de um trade aqui, tá? Só que o stop vai ser um pouco mais longo, o stop vai ser quase de 20% lá em $2.700, tá? Isso é um belo de um stop, gigante. XRP também vem fazendo bem próximo aí do que a gente esperava, né? Depois de realmente superar, bater naquele alvo nosso de 3,12, né? A gente tinha um alvo lá 3,12, subiu pra caramba, né? Veio pegar alvos cada vez mais estratosféricos. Chegou a pegar um alvo nosso aqui ou não? Não chegou a pegar aquele alvo, né, de 3,90, né? Também seria muito, né? E agora tá fazendo uma correção e provavelmente essa correção vai levar o ativo até essa faixa de preço aqui que eu marquei, né, nos $3, né? Bem próximo ao quê? Ao topo, a esse topo que ela fez em março de 2025, né? O que faria sentido uma correção até $3. É o topo de março de 2025 e é uma região que serviu de suporte aqui, tá? Pro ativo durante janeiro de 2025, tá bom? Então pode servir de suporte agora também, caso o preço corrija aqui nessa área, tá? Deve servir de suporte também, beleza? Se chegar até aqui a $3, é uma região muito, muito importante, muito interessante para você cogitar como a XRP, caso você também queira comprar XRP, estava esperando aí um momento de compra.
Então eu acabei de falar para você, ó, compra Ethereum por volta da faixa de 3.500, 3.520 e XRP na faixa aí de seus 3 dólares, 3,05 que seja. Solana em correção também, tá? Só que Solana deve cair um pouco mais se for para cair, né? Vai lá para a faixa de 170, né? Ou aqui mesmo, né? Em 175, entre 175 e 170. Por que 175? Teve suporte nessa região de 175 dólares lá no passado, por volta de maio de 2025, tá? Eu não esperaria a Solana jamais voltar para testar essa LTB, porque faz muito tempo, aí ser uma correção praticamente invalidaria todo o trade, toda a tendência de alta aí da Solana. Então, imagino Solana corrigindo para essa faixa de 175 a 170, faria todo sentido do mundo. Espero eu que ela chegue até aqui, tá? Muito provável que ela venha. A da Cardano não conseguiu romper a LTB, hein, que a gente comentou que poderia romper. Então o trade nosso acabou sendo dessa forma que eu falei, né? Rompeu 0,80, bateu 0,92. Quem aproveitou se deu muito bem. E agora tá corrigindo, cara, para a faixa justamente do 0,80. Cara, eu entendo que dá para fazer exatamente a mesma coisa, mas sinceramente, eu esperaria aqui, ó, para comprar em 0,75, porque pode ser que caia para cá. Tá? Então, de repente, compra aqui para sair de novo no teste da LTB. E o stop um pouco abaixo aí, ó. Um pouco abaixo aqui. Do 0,68, 0,67. Tá? Então, entrada em 0,75, saída em 0,90 e stop em 0,67. Seria um belo de um trade aqui. Beleza? Sui, tá? Eu vou falar da Sui porque do nada a Sui teve uma capitalização de mercado gigantesca, cresceu pra caramba e eu tava vendo, pode dar um trade espetacular aqui para longuíssimo prazo, não é longo prazo, é longuíssimo prazo. A Sui, o que aconteceu? Eu já havia falado dela em lives e coisa do tipo. Tem essa LTB, rompeu a LTB, quem aproveitou reteste da LTB para comprar tá lindo, tá maravilhoso, se deu bem. Tá? Quem não aproveitou vai ter que esperar o quê? Romper o nível de 0,786 que tem sido uma resistência excelente de FIBO. Então se você pegar uma retração de FIBO do topo ao fundo, o 0,786 tem segurado, que é lá em 4,53. 4,55 na verdade. Então o que eu vou concluir? Não, 4,53 está certo. Que se ele romper 4,53 na SUI, eu vou programar um alarme aqui, você compra, porque romper 4,53, muito provavelmente ele vai buscar 5,30, que é o topo desse movimento aqui, isso daí sem dúvida alguma, e só aí você já tem um lucro muito considerável, que já seria um lucro aí de seus 17%, maravilhoso, né? Dá para fazer 4 alvos aqui. Então você sai em 5,30, 6,28, 6,79, 7,22. Eu particularmente estou pensando seriamente em comprar uns $2.000 aqui, por exemplo, entendeu? Saio com $1.000, saio com $500 em 5,30, 500 em 5,28, 500 em 5,79 e outros 500 aqui em 7,52. Seria um trade espetacular, tá? E por fim, dominância do Bitcoin, que não acredito que tenha acabado, então para mim o principal motivo das altas estarem caindo, na verdade, é a dominância tá fazendo simplesmente um pullback, nada além de um pullback, tá? A dominância está simplesmente subindo para depois cair mais. É esse movimento aqui. Deve testar EMA de 200 períodos. Caso rompa, não deve passar de 63%. Falso rompimento, depois disso deve voltar a cair para buscar 59%, coisa do tipo. E aí faria com que as altas dessem o seu último suspiro e fizesse, de repente, não o último suspiro do ciclo, claro, mas assim, deste movimento de alta, né? Fizesse, de repente, Ethereum pegar $4.000, $4.200, XRP bater lá próximo dos 4 e por aí vai, tá? Então, é esta a leitura que eu tenho para fazer do mercado hoje.
Falei para você os pontos de compra de cada uma das cripto, né, conforme prometido. É mera correção? Ó, por exemplo, aqui. É mera correção, não é? Ó, será que é mera correção? Vamos ver. Por exemplo, Ethereum. Ó, Ethereum corrigindo. O que é que o Open Interest está fazendo? Corrigindo. Você que acompanha o canal, é mera correção ou realmente reverteu a tendência? Ó, XRP desabando, Open Interest desaba junto. O que você acha que é? Interesse institucional na queda? Ou não? Eles simplesmente estão surfando a queda. Hã? Vamos ver o que mais. Solana. Olha lá. Solana desaba no preço. Open Interest desaba também. E aí, preciso falar alguma coisa? Ada Cardano. Olha lá. Ada Cardano desaba no preço. Open Interest desaba também. Vamos ver, faltou qual? Faltou a Sui, né? Das que eu vi hoje. Olha lá. Sui desaba no preço. Ada Cardano. Ada Cardano. Open Interest também desaba. E aí, meu querido? O que você tem a dizer pra mim? O que você tem a dizer pra mim? Não, não é aqui. O que você tem a dizer pra mim? Eu tô louco? Dando uma de Alborguete, né? Eu tô louco? Então, sinceramente, cara, eu acho. Eu acho que é só uma correção padrão. Eu acho, mas eu acho. Tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui. Não sei se amanhã eu volto, tá? Mas enfim.